a produtividade decorre da comparação da produção física com o número de trabalhadores ocupados, tá? Ele está associado a razões idiosincráticas ou culturais ligadas à quantidade de horas, né, de dedicação ao trabalho, né? Então, por uma série de razões, por exemplo, uma série de países na Ásia, o número de horas trabalhadas por dia pelo trabalhador é maior do que na média do Brasil, e também o nível de educação, né? Então, um trabalhador alemão, tipicamente um trabalhador escandinavo, com um número muito elevado de anos de educação, um trabalhador coreano, né, que a Coreia do Sul é outro país que realizou um avanço educacional fantástico nas últimas décadas, tem um nível de produção por hora trabalhada maior do que o trabalhador de outras economias emergentes com menor nível de educação. A educação no Brasil, ao longo dos últimos 15, 20 anos, ela tem melhorado monotonicamente. Olha os gráficos de número de anos de educação da média populacional, ele mostra claramente uma tendência positiva que é muito bom. Mas quando se olha as comparações internacionais, duas questões saltam aos olhos. Em primeiro lugar, o resto do mundo, em particular o mundo emergente, também tem melhorado, e nessa comparação a gente está mal na foto, tá? Seja porque o número de anos de educação no Brasil é claramente menor do que alguns dos países que lideram a produtividade mundial, seja porque a velocidade de crescimento desse grau de educação tem deixado a desejar na comparação com alguns outros países que estão concorrendo conosco nesse mercado internacional, onde a competição é cada vez mais feroz, tá? Então vamos pensar, no caso da Índia, a gente já tem uma desvantagem natural que resulta do fato de que qual é a língua internacional? O inglês, né? Os indianos falam inglês como a língua natural deles, tá? No caso chinês, o chinês, no ambiente familiar não desenvolve a língua inglesa nos primeiros anos, mas há literalmente milhões de chineses estudando inglês justamente para estar em condições de enfrentar essa competição internacional. A China está mandando para o exterior, para os Estados Unidos, uma quantidade incrível de pessoas para fazer mestrado, doutorado no exterior. O Brasil também está trilhando esse caminho, mas com uma intensidade muito menor, tá? E além disso, é claro que a gente está falando aqui de fenômenos de longo prazo, né? Ou seja, não haverá um plano real da educação. O que eu quero dizer é o seguinte: quando foi adotado o plano real, tirou-se o véu da alta inflação e o país mudou da água para o vinho, né, em 24 horas. Claro que inicialmente não se sabia se aquele plano seria bem sucedido ou não, mas quando você olha o gráfico da inflação, aquela inflação absurda vigorava até junho de 94, depois passamos a ter uma inflação normal, ainda que um pouco maior no começo, na comparação internacional, mas claramente o país mudou aí em 24 horas. No caso da educação, não há como o país mudar em 24 horas, estamos falando de um esforço de anos que gera consequências depois, tá? Então, eu, olhando para frente, vejo um país que vai ter dificuldades a partir de meados da década para sustentar o mesmo ritmo de crescimento observado na média entre 2003 e 2013, assumindo para o ano que vem um crescimento em torno de 4, 4,5, que hoje me parece realista. Qual é o problema de ter dificuldades para crescer a 4%? Veja, como a população total está crescendo em torno de 0,7% ao ano, na verdade, se o país tivesse um crescimento de 3, 3,5%, nós continuaríamos falando de um crescimento
razoável da renda per capita maior do que o dos países mais desenvolvidos. O problema da gente não conseguir sustentar esse ritmo de crescimento está na previdência. Por quê? Porque, por razões demográficas associadas ao envelhecimento da população, a taxa de crescimento do número de idosos, assumindo que isso seja uma proxy razoável para a taxa de crescimento do número de aposentados daqui para frente, ela tenderá a ser da ordem de 4%. Tá? Então vamos olhar para o que aconteceu com o INSS. O INSS gastava com aposentadorias e pensões em 1988, um ano importante, foi o ano na época, a nova Constituição, que mudou uma série de regras referentes à Previdência. Então o INSS gastava em 1988 2,5% do PIB com aposentadorias e pensões. Hoje gasta 7% do PIB, tá? Ou seja, num período de pouquinho mais de 20 anos, esse peso relativo praticamente triplicou, num período em que o envelhecimento demográfico da população mal começou, e daqui para frente que ele vai se acentuar. É claro que nesse período de mais de 20 anos, o baixo crescimento foi uma das explicações para esse aumento do peso relativo. Se a economia tivesse crescido mais, esse aumento do peso relativo teria sido menor. E, de fato, nos últimos anos, em que a economia cresceu mais, esse processo se atenuou. Teve até um ou outro ano de maior crescimento em que o peso até caiu. Tá? Por quê? Porque a economia cresceu e o crescimento ajuda muito a esses processos. Tá? Seja por um efeito matemático, né, de aumento do denominador maior do que o numerador da fração, seja porque no rastro de uma formalização forte da economia, associada em parte ao crescimento, a receita do INSS cresceu muito e, na verdade, o déficit do INSS diminuiu até bastante. O problema é que daqui para frente a dinâmica deverá ser diferente da dos últimos anos, tá? Ou seja, uma coisa é a economia crescer 4,5%, como cresceu no segundo governo Lula, e outra coisa é a economia, a partir de 2014, ter dificuldades para crescer a 4%. Então, no segundo governo Lula, a gente teve 13,5% de crescimento da população idosa e 4,5% acima, né, crescimento do PIB. Se essas curvas se inverterem, se no futuro o PIB crescer menos e a população idosa crescer mais, a pergunta é: qual é o limite para essa relação? Será que no futuro a gente vai ter INSS pesando 8%, 9% do PIB? Como é que isso vai ser financiado? Com mais carga tributária? Então, são desafios para os quais, cedo ou tarde, o mundo político terá que acordar. O mundo político tem imensas dificuldades para lidar com isso, que é compreensível, é algo que mexe literalmente com todo mundo aspira, ou é aposentado ou aspira a ser aposentado. É uma discussão complexa em qualquer país, um problema difícil na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suíça, na Argentina, no Brasil, tá? Mas, cedo ou tarde, é preciso encarar isso. A França mudou recentemente as regras de aposentadoria para o futuro. O Brasil fez isso topicamente, mas de uma forma muito branda, muito suave, que acho que não é condizente com a intensidade dos desafios demográficos para o futuro. E uma discussão que acho que já está caindo de maduras. Obviamente, se você perguntar para as pessoas na rua, você quer se aposentar mais cedo ou mais tarde? Todo mundo vai dizer, não é, olhando para si mesmo, óbvio, cada um prefere se aposentar mais cedo do que mais tarde. Mas as pesquisas indicam também que cada vez mais há uma noção que vai se espraiando de que há um problema futuro, tá? E isso tem que ser encarado cedo ou tarde, enquanto dá tempo para tomar decisões que não sejam forçadas, tá? Eu cito sempre o caso grego, não porque o Brasil seja a Grécia, a nossa economia é infinitamente melhor, tá? Mas porque os gregos se negaram durante muito tempo a fazer ajustes
E quando eles de repente acordaram com um mega problema, tiveram que adotar medidas absolutamente draconianas. Redução do salário mínimo, redução das aposentadorias, tá? Ninguém quer isso, tá? Mas se nós continuarmos a adotar a política do avestruz, a possibilidade de que daqui a, não ano que vem, não daqui a 2 anos, daqui a 10, 20 anos, a gente venha a ter problemas dramáticos nessa área, não pode ser descartado. Então a pergunta é, por que não adotar essas mudanças enquanto dá tempo de fazer isso de uma forma não traumática? Porque é disso que a gente está falando. Ninguém está falando em que a partir do ano que vem as pessoas vão ter que trabalhar até os 65 anos, nada disso. O que estamos falando é fazer ajustes graduais que signifiquem preparar melhor a sociedade para as condições demográficas de 2050. E 2050 pode parecer muito distante, mas eu me lembro da Copa de 70 como se fosse ontem, né? Eu era menino, né? Mas o tempo passa, né? E as sociedades têm que se preparar para isso e fazer os ajustes de uma forma gradual.